Vocês gostam de receber cartas das pessoas que vocês amam? Bom, algumas pessoas podem dizer que sim e outras que não, porque hoje em dia não é tão comum receber cartas. Mas vocês já pararam para pensar quem escreveu a Bíblia e faz quanto tempo ela existe? Bom, a Bíblia ela é um tipo de carta escrito por Deus que foi inspirada por profetas, discípulos, líderes espirituais e outros homens e mulheres inspirados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus nos fala sobre o caráter dele e sobre o plano de salvação para nos levar ao céu e livrar-nos do pecado. Bom, na Bíblia, Deus nos dá, através dos profetas, dos discípulos, nos conta histórias incríveis, nos dá excelentes conselhos e nos mostra como ficar longe dos problemas. Então, a Bíblia, ela é um mapa que nos leva para longe dos problemas e para mais perto de Deus. Então, para mim, isso é incrível. O apóstolo Paulo escreveu muitas cartas de amor a Coríntios, Éfeso e Galácia. Ele os animou a serem fiéis a Jesus e lhes deu os bons conselhos de como amarem uns aos outros, tanto na igreja como na família. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então, no versículo diz: toda a escritura sagrada, ou seja, a Bíblia, é inspirada por Deus. Ou seja, Deus colocou a inspiração na cabeça dos profetas, discípulos e líderes espirituais, entre outros, para escrever a Bíblia. É inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade. Ou seja, ela só tem verdades, só ensina a verdade. Condenar o erro, condena o que está errado. Corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Ou seja, a Bíblia ensina a maneira certa de viver, condena o que está errado e justicia o que está correto. Da onde vem a palavra Bíblia? Por quantas pessoas e por quantos anos ela foi escrita? Quantos livros tem ela e em quantas partes estão divididas? Bom, agora eu vou responder para vocês essas perguntas. Primeira pergunta: da onde vem a palavra Bíblia? A palavra Bíblia provém do grego, que significa livros. Ou seja, a Bíblia é um conjunto de vários livros formado em só um, que formam a Bíblia. Segunda pergunta: por quantas pessoas e por quantos anos a Bíblia foi criada? A Bíblia foi escrita por diferentes pessoas em um período de aproximadamente 1.600 anos. Terceira pergunta: quantos livros a Bíblia tem e em quantas partes estão divididas? A Bíblia tem 66 livros e está dividida em duas partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento é composto por 39 livros e foi escrito em hebraico. Eles incluem a lei, história, sabedoria e poesia, profetas maiores e profetas menores. O Novo Testamento, que contém 27 livros e foi escrito em grego. Ele é composto pelos evangelhos, história da igreja, cartas do apóstolo Paulo, outras cartas gerais e profecias. Então, depois de saber que Deus é o Criador de todas as coisas e que inspirou cada um dos escritores cujas palavras estão na Bíblia, saiba que tudo que eles escreveram é verdadeiro e o que eles disseram pode te ajudar e me ajudar a ter uma vida mais feliz, saudável e a ter uma melhor comunhão com Deus.